Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional. E olha, eu vou estar tratando durante um período uma série falando a respeito de ladrões de identidade. Minhas irmãs, quantas coisas nos roubam a nossa identidade. E uma vez roubada a identidade, nós ficamos perdidas no nosso caminho e muitas vezes somos subjugadas, a depressão, a tristeza, a vontade de realmente não continuar, de desistir. Isso tudo nos prejudica no nosso caminho em Deus. E é por isso que eu vou começar a fazer essa série. Nós vamos tratar sobre cada ladrão de identidade que tenta nos roubar o propósito de Deus, que tenta nos roubar até mesmo do próprio Deus. E uma vez nós conseguindo identificarmos esses personagens, esses ladrões, essas façanhas dentro de nós vamos conseguir confrontar e remover todas essas características e realmente viver o plano e o sonho de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar de um ladrão de identidade que perturba muitas mulheres. Esse ladrão de identidade tem referência com o nosso passado. São as nossas inimizades com o passado que nós precisamos vencer. E baseado nisso, eu quero ler o livro de Esther, lá no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: Na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados do eunuco, guarda das mulheres. Minhas irmãs, essa história é uma história bastante difundida, bastante lida, bastante mencionada, que é a história da rainha Esther. Mas a rainha Esther, o seu nome original era Radassa. Esther era um nome persa que entregaram para ela quando ela estava ali exilada em Suzã. E o interessante é que aquela mulher, ela vence o concurso de beleza, ela se candidatando a ser rainha, ela vence aquele concurso, ela entra no palácio, ela se transforma numa rainha, ela se transforma numa Esther. E ali, em todo o conforto daquele palácio, com uma vida, acredito que muito boa, uma vida de rainha, sob os cuidados dos eunucos, tendo vencido esse concurso, acredito que a vida dela estava muito boa. Só que ela escondia algo que nem mesmo o marido dela sabia. O marido dela não sabia que ela era Radassa. Ela sabia quem ela era, mas ela não confessava, ela não confidenciava isso a ninguém. Era um passado que ela escondia. Então, muitas vezes, muitas mulheres tem uma vida hoje muito boa, tem uma vida do jeito que sonhou, talvez, uma vida mais confortável, mas existem coisas, características no seu comportamento que muitas vezes afligem, que muitas vezes doem, angústias que vêm de uma hora para outra, sentimento de vazio, sentimento de tristeza, sentimento de cansaço, mas muitas vezes essas mulheres não conseguem identificar porque se sentem tão oscilantes no seu humor, tão oscilantes nos seus sentimentos. E aí, nós precisamos fazer uma retrospectiva no nosso passado para identificarmos aonde está verdadeiramente o problema. Porque muitas vezes, nós, por termos vencido em muitas áreas, doloridas as nossas vidas, nós simplesmente anulamos essas áreas, como se elas nunca tivessem aparecido nas nossas vidas, como se elas não existissem. E o fato de nós anularmos, de nós não querermos estabelecer nenhum tipo de relacionamento com o que já nos aconteceu, nos faz verdadeiramente tampar um pouco a nossa identidade, encobrir a nossa identidade. Por quê? Porque o nosso passado faz parte das nossas vidas. Ele é nosso.
Mesmo se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi agradável, se ele foi desagradável, ele faz parte da construção emocional das nossas vidas, nos transformando em quem nós somos hoje. Pessoas mais maduras, pessoas mais sábias. Então, minhas irmãs, Radassa, ela tinha algo a esconder. Ela não confidenciava o seu verdadeiro nome. Esther não confidenciava que era Radassa. Nem o marido dela sabia quem ela era. Ela estava casada com um homem que não sabia do seu passado. Ela escondia tanto o passado dela que Mordecai, certa feita, se vestiu de pano de saco e estava ali orando, jejuando, e ela fica sabendo que ele está vestido de pano de saco, pede as suas empregadas para dar roupa nova para ele, ou seja, para encobrir algo que fazia parte da vida dela também. Porque o fato dela estar ali, naquele palácio, tinha a ver com o passado dela. Entendem, minhas irmãs? Ela era Radassa, ela seria mãe de muitos judeus. E ela queria ser só Esther, não queria ser mais Radassa. Ela apagou Radassa da vida dela. Ela apagou Radassa da memória dela. Então, qualquer vestígio de Radassa que pudesse aparecer, ela queria encobrir. O fato de Mordecai estar de jejum por uma situação referente ao seu povo, vestindo de pano de saco, incomodou ela. Ela ficou incomodada e falou assim, leva essas roupas novas para ele. Porque ela não queria mais ter na memória quem ela era e o que ela era. O que Radassa era? Radassa era uma judia, Radassa era uma estrangeira, Radassa era uma órfã, Radassa era uma exilada. E essas características do passado dela incomodavam. Por isso que ela não queria assumir que ela era Radassa. Ela queria agora ser só Esther. E aí Mordecai é incisivo com ela. Deus, quando tem um propósito nas nossas vidas, minha irmã, sempre vai trazer pessoas que irão nos confrontar, a melhorarmos, a melhorar a nossa vida, a realmente reconciliarmos com situações que nós já abominamos do nosso passado. E Mordecai fala assim com ela assim, talvez, Radassa, é para esse momento que Deus te colocou aí no palácio. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que tudo na vida dela teve um porquê para ela chegar aonde ela estava. E para que ela pudesse fazer algo. Ela, a partir dessa confrontação, ela decide assumir a sua identidade. Prepara um banquete, arruma a casa para poder confidenciar ao rei quem ela era. E logo após essa confidência, ela realmente cumpriu o propósito de Deus. E estabelecendo a vontade de Deus através de uma petição, que era o livramento do seu povo contra toda aquela perseguição que havia de morte contra eles. Minhas irmãs, o rei atende o pedido daquela mulher, mas primeiro ela teve que confessar quem ela era. Muitas vezes nós ficamos presas nas regiões espirituais, em regiões emocionais, porque não queremos confidenciar quem nós somos. E hoje o meu convite para você é para que você faça as pazes com o seu passado. Quem você é? Tudo que você passou, minha irmã, foi uma construção para te transformar em quem você é hoje. Se você venceu, glória a Deus por isso. Mas você precisa se harmonizar com essas situações. Ah, pastora, mas isso é muito dolorido, eu não dou conta. Minha irmã, o passado ele é só seu, ele faz parte de você. Você não pode anular o seu passado. Você não pode se esconder. Radassa, ela quis se esconder atrás de Esther. Muitas mulheres hoje estão se escondendo atrás de ministério, atrás de um casamento, atrás de uma maternidade, atrás de tantas coisas. E o segredo para ter o favor do rei, para ter suas petições aceitas, para se harmonizar com todas as características da sua vida presente, é verdadeiramente se sintonizar com o seu eu do passado. Ele faz parte de você. E o meu convite hoje é que você seja feliz, decida ser feliz, se reconciliando com o seu passado. Amém, minhas queridas irmãs? Olha só, eu espero que essa meditação não tenha falado tudo que você precisa, mas seja um começo de uma grande meditação interior, para que você possa entender o motivo de muitas angústias e tristezas que sobrevêm, diariamente ou periodicamente no seu interior e você não consegue entender. E hoje você consegue pensar alguma coisa que tem lá a ver com o passado, que você tenta esconder e que você fica aí triste e que você precisa se reconciliar.
Sem exposição não há cura. Nós só conseguimos ser curadas quando nós nos expomos. Esther só conseguiu ser curada quando se expôs como Hadassah para o seu marido. Então, sem confronto, sem exposição, não há restauração. Então, talvez o que você está precisando é ter uma boa conversa com alguém para se expor, para realmente conseguir fazer essa ligação com o seu passado e você conseguir estar bem melhor e ter a sua identidade restaurada. Esther teve a sua identidade restaurada quando ela assumiu que antes de ser Esther, ela era Hadassah para alguém que era da sua confiança, que é o seu próprio marido. E isso fez toda uma conexão com o seu propósito. E ela conseguiu estabelecer o propósito de Deus, sendo uma libertadora do seu povo. Amém? Olha, um beijo no seu coração. Estou muito feliz de estar de volta. Deus me deu essa orientação para trabalharmos juntas sobre esse propósito. E nós vamos caminhar nessa série. E eu tenho certeza que amanhã nós teremos também uma grande meditação que irá fazer com que você remova os ladrões da sua identidade. Um beijo, que Deus te abençoe e até amanhã.